85,3 Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Agora são 10 da manhã, 3 minutos. Muito bom dia a você que até agora acompanhou o Jornal Bandeirantes. Gente, que volta amanhã às 8 da manhã na Rádio Bandeirantes e também na tela do Band News TV. E a partir de agora vai saber o que é destaque também em Campinas, na região metropolitana, no nosso interior de São Paulo, mas também sempre atentos ao noticiário nacional aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Eu sou Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã comigo, Danilo Capucci na mesa de som, Lucas Pessoa nos trabalhos técnicos e Tiago Prudente também atento a tudo que acontece no nosso interior de São Paulo, especificamente aqui na cidade de Campinas. Bom dia para você, Tiago. Daqui a pouquinho o Tiago Prudente se junta conosco aqui nesta manhã, hoje dia 4 de maio de 2023, são 10 da manhã, 4 minutos, Campinas amanhecendo com temperaturas mais altas em relação aos últimos dias, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando nesse momento quase 24 graus, 23,7, sensação térmica um pouquinho mais baixo, porque tem um ventinho, mas nada também que mude tanto esse calor que está fazendo nessa época do ano, e principalmente nesse horário, né? Meio da manhã até a hora do almoço a temperatura vai aumentando, mas não foi assim logo cedo não. Campinas amanheceu hoje com 16 graus, e com influência principalmente de neblina. Você que saiu de casa cedinho certamente sabe do que eu estou falando. Deu de cara com aquela neblina. Hoje, por exemplo, ali na região da Magalhães Teixeira, tinha até aviso para os motoristas ficarem atentos com a forte neblina na região. A influência de uma alta pressão em altitudes médias, aproximadamente 5 quilômetros acima do nível do mar, inibe a formação de nuvens a partir do período da tarde, mas são esperados períodos de céu parcialmente nublado um pouco mais tarde e não há expectativa de chuva para esta manhã, nem para esta quinta-feira como um todo. E amanhã a temperatura continua nessa mesma característica. Logo cedinho 17 graus, então quem sai bem cedo de casa não se esqueça do agasalho, mas depois você vai tirar, porque a máxima amanhã prevista para 30 graus. Então Campinas nessas diferenças bem gritantes de temperatura no começo do dia e principalmente depois na hora do almoço. Você é meu convidado, você é minha convidada a participar também com a sua opinião, com a sua informação, prestando o serviço ao nosso ouvinte em AM 1170 FM 85.7. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, e a gente ao longo do programa vai trazendo essas opiniões também para você fazer parte do nosso debate, para você também ajudar a gente com a nossa programação e trazendo também o que acontece pertinho de você, a caminho do seu trabalho, a caminho da sua casa. São 10 da manhã e 6 minutos. A gente vai falar daqui a pouco sobre a sessão da Câmara Municipal que não aprovou a abertura de uma comissão processante na investigação de possível pedido de propina do então presidente da casa, Zé Carlos. Os vereadores ontem tiveram o complemento da leitura do relatório e depois a votação que terminou com o arquivamento da CPI. A gente vai trazer alguns dos personagens que fizeram parte dessa sessão e outros assuntos que também foram levados para o plenário da Câmara Municipal. E quero trazer também informação da prestação de serviço para você que está nos acompanhando no trânsito da cidade de Campinas. Hoje tem interdição na região do bairro Nova Aparecida, o distrito de Nova Aparecida, região da Vila Padre Anchieta. A INDEC interdita o tráfego de veículos neste momento na rua Adão Gonçalves Fernandes, região do distrito de Nova Veneza. Começou por volta de 8h30 da manhã, segue até o final da tarde, previsão ali por volta das 5 horas, porque é uma ação de trabalho da Sanasa. O bloqueio acontece no trecho entre a rua João Carlos do Amaral até a entrada e saída de veículos de um estabelecimento de compras que tem naquela região.
A INDEC programou desvio pelas vias João Carlos do Amaral e Amantino de Freitas. E ali, equipes de mobilidade urbana estão presentes nesse momento. Não há, nesse momento, também nenhum registro ali na região de trânsito em função dessa obra que está sendo realizada. É importante sempre ficar atento à sinalização local. Não é um trecho de passagem também de muitos ônibus, então não há, neste momento, também interferência para o usuário do transporte coletivo. Você nos acompanha também pela internet, na Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem a transmissão ao vivo pelo YouTube. É só buscar no seu próprio buscador da página do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai encontrar a transmissão ao vivo do Manhã Bandeirantes aqui, direto com a gente do estúdio da Rádio Bandeirantes. Hoje vamos destacar também um projeto esportivo, social, de integração que tem na cidade de Campinas, que está também trazendo resultados para a cidade. O Manhã Bandeirantes sempre trazendo personagens da nossa cidade, da nossa região, que tem destaque, que tem também, de certa forma, o nome de Campinas ligado ao projeto. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e contar também com a sua participação durante essa entrevista pelo nosso WhatsApp, o 97102-1493. Daqui a pouquinho o Thiago Prudente se junta a gente aqui também na Rádio Bandeirantes, mas vamos começar a falar da CPI, que teve o arquivamento do relatório ontem, numa votação que, claro, não poderia ser diferente, iria gerar muito debate e também gerou muita polêmica em relação a algumas falas dos personagens ligados a essa investigação, a essa apuração da chamada CPI da propina, que desde o ano passado vem investigando supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. A CPI teve, na semana retrasada, a votação do relatório final, que teve a aprovação da maioria dos membros e teve um encaminhamento para que, em plenário, os vereadores decidissem se haveria a abertura de uma comissão processante, que aí sim poderia resultar num processo de cassação do vereador Zé Carlos. Nós vamos trazer, nesse momento, primeiramente, a palavra do presidente da CPI, vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, que foi um dos principais defensores da abertura da comissão processante em plenário. Mas essa defesa veio também com um certo tom de provocação aos colegas de bancada. Hoje é um dia para ficar marcado na história da Câmara Municipal de Campinas, e nós, vereadores, poderemos escolher de que forma seremos lembrados depois desse dia. Ou estaremos entre aqueles que honraram seu mandato, ou estaremos entre aqueles que se acovardaram diante da responsabilidade de apurar os fatos. Eu, como presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, sinto muito orgulho do trabalho que realizamos durante esses 7 meses. Quando ele cita que vereadores não poderiam se acovardar, ele, de certa forma, provoca alguns que já vinham indicando que votariam contra esse relatório. E um dos vereadores a subir em plenário e dizer que não gostou da declaração foi o vereador professor Alberto, que subiu o tom na hora de fazer a sua defesa. Primeiramente, eu quero aqui discordar da fala do presidente da CPI, o vereador Paulo Gaspar, porque aqui não é uma questão de covardia. Quem está aqui presente não é covarde. Então o senhor foi infeliz em usar essa terminologia 2 vezes, acovardamento. Eu sou livre para votar como eu quero, vereador Paulo Gaspar. Os mesmos votos que te capacitou a estar aqui, também a mim. E jamais eu vou te coagir a votar contra o que você acha que deve votar. Não existe covarde aqui. Estou ouvindo aqui palavras interessantes. Assim como alguém chama alguém de corrupto, eu também posso dizer que você é corrupto. E daí? Ficou eu falando e você falando. Onde estão as provas? Mostra as provas. Seja intelectualmente honesto e mostra provas. Agora vim aqui gritar sem a capacidade de ser eleito vereador. Você é risível, muito pequenininho.
Num tom um pouco mais moderado, o vereador Jorge Schneider tentou argumentar por que votaria contra o relatório da CPI, afirmando que a comissão parlamentar de inquérito pouco avançou na investigação contra o vereador Zé Carlos. Uma votação nesse relatório, eu teria 50% de chance de acertar e 50% de errar. Como posso eu, sem as apurações feitas pelo Ministério Público, votar um relatório que me traz a oportunidade de errar em 50%? Nós temos que deixar o Ministério Público fazer a sua parte, fazer as apurações e, em cima daquilo que apurar, se comprovado for, aí sim solicitar a abertura de uma CP. Agora, politicamente aqui, não. Politicamente aqui, não. Recomendo o voto contrário, porque não podemos expor os quase 5 mil votos que teve o vereador de 5 mil moradores de Campinas a um erro de 50% de chance ou 50% de acerto. Estiveram presentes na votação 32 dos 33 vereadores eleitos na cidade de Campinas. O vereador Zé Carlos, por ser investigado, por ser alvo da CPI, não poderia votar. Dos 32 votos, 19 foram contrários à abertura da comissão processante, 11 votos a favor e houve uma abstenção. O presidente da Câmara também não vota regimentalmente, apenas se houver um empate, aí ele passa a ter o voto de Minerva. Votaram a favor do relatório que pedia a abertura da comissão processante, que poderia resultar na cassação de mandato do vereador e ex-presidente da Casa, Zé Carlos. A vereadora Débora Palermo, o vereador Eduardo Magoga, a vereadora Guida Calisto, o vereador Gustavo Peta, Luiz Cirilo, Paulo Búfalo, Paulo Gaspar, que era presidente da CPI, o Major Jaime, vereador relator da CPI, Mariana Conte, Marcelo Silva e Cecílio Santos. Votaram contra a abertura da comissão processante e, portanto, a favor do arquivamento da CPI. Os vereadores Paulo Haddad, Juscelino da Barbacena, Jorge Schneider, Professor Alberto, Rodrigo da Farmadic, Otto Alejandro, Arnaldo Salvetti, Marcelo da Farmácia, Felipe Marquese, Hermínio Monteiro, Igor Diego, Marrom Cunha, Fernando Mendes, Jair da Farmácia, Edson Ribeiro, Rubens Gás, Carlinhos Camelô, Nelson Ossiri e Carmo Luiz. A vereadora Paola Miguel, do PT, teve a abstenção registrada na hora da votação, assim como já havia feito também anteriormente na própria votação pelo relatório da CPI. O argumento da vereadora na época foi de que a CPI pouco avançou na investigação porque não ouviu o próprio vereador, que uma vez convocado, não prestou depoimento à comissão parlamentar de inquérito. Nem todos esses vereadores, Tiago Prudente, usaram o seu tempo no plenário para fazer a defesa de por que votar a favor ou contra. Aqueles que se manifestaram foram justamente os que mais provocaram também reações da plateia ali presente. Pega de surpresa, de alguma forma, a maneira como alguns deles se manifestaram e você já imaginava que o resultado seria esse, o arquivamento da CPI? Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, eu vou dizer para você que não me surpreendeu, não. Eu já esperava esse resultado, até que foi bem disputado aqui, um cenário mais apertado do que se imaginava, mas demonstra o que eu sempre penso sobre a questão não só da Câmara, mas dos deputados também, que é essa ação de corpo, né? Esse corporativismo em defesa de um dos seus. Tudo bem argumentar que o processo no Ministério Público ainda não terminou e que a CPI pouco avançou, mas dizer que não há indícios, que não há provas, é, como o professor Alberto utilizou, falta de intelectualidade, honestidade intelectual que ele utilizou. É falta de honestidade intelectual. Fica muito claro que muitos vereadores não leram o relatório, não leram aquilo que o Ministério Público divulgou. Indícios e provas
que comprovam esses indícios estão presentes sim. Isso não significa que o vereador é culpado, mas há sim uma linha de investigação. E o papel da Câmara Municipal de Campinas é exatamente esse, investigar. Se optou primeiro por uma CPI. A CPI fez o seu trabalho. O próximo passo é sim uma comissão processante. A comissão processante vai avaliar se o vereador cometeu crime ou não, se ele não cumpriu o decoro parlamentar. Tem uma série de questões aí que precisam ser analisadas. E se o processo do Ministério Público terminar daqui 2 anos e comprovar que o vereador é culpado? E aí, ele vai cumprir o mandato normalmente, como se nada aconteceu? A função da Câmara Municipal de Campinas também é avaliar se os seus estão cumprindo o seu papel. Também tem o papel de fiscalização, de investigação. É que os vereadores esqueceram. Ultimamente, eles só ficam pedindo para arrumar buraco de rua, cortar árvore, clientelismo. É isso que os vereadores fazem. E eles esquecem que o papel deles é fiscalizar a própria Câmara e fiscalizar o Executivo. É esse o papel central. Acho que antes de alguém se candidatar a vereador, ele devia ser obrigado a fazer um curso, pelo menos, para entender qual que é a função dele. E aqui eu não estou falando que o Zé Carlos é culpado ou não estou entrando no mérito da questão. Eu estou dizendo que há indícios e há provas robustas desses indícios e que precisam ser investigados. A CPI investigou o esquema, a comissão processante investiga o envolvido. Então, eu fiquei até surpreso, Heitor. Eu vou usar uma expressão aqui, entre aspas, com a cara de pau de alguns vereadores que subiram na tribuna. Inclusive, vou citar aqui o Rodrigo da Farmadic, público que estava lá, que estava se exaltando, que não precisava de gritaria. A população que vai no plenário da Câmara, que vai lá no auditório, tem o direito sim de manifestar, que inclusive está no regimento. É claro que durante a fala dos vereadores há todo um código de conduta que tem que ser seguido, mas essa manifestação é válida. Manifestação válida é daquelas pessoas que são, entre aspas, estão sempre presentes, porque eu não vou fazer uma acusação aqui, mas que estão sempre presentes na Câmara Municipal para acabar achincalhando a sessão. Que toda vez que tem uma CPI, que toda vez que tem uma CP, que toda vez que tem um assunto polêmico, tem umas caras batidas que vão lá no auditório da Câmara Municipal para criar tumulto, para agredir adversários, para xingar vereadores, para ameaçar vereadores, como aconteceu ontem. E aí nenhum vereador fala nada, né? Nem da base, não critica isso. Eu queria ver se houvesse crítica quanto a isso. Porque isso sim é antidemocrático. Isso sim impede o debate sério das questões. Então, a gente precisa avaliar com muita calma essa questão, mas a Câmara de Campinas dá mais uma demonstração, mais uma vez, de que não está interessada em fiscalizar nada, que está interessada em proteger os seus. E aqui eu ressalto que não estou colocando culpa no vereador Zé Carlos. Inclusive, o advogado dele divulgou uma nota, o Ralph Tortman, falando que essa decisão da Câmara de Campinas, eu vou até pegar aqui para a gente poder passar com clareza para o nosso ouvinte, que a decisão da Câmara de Campinas revelou ponderação, senso de justiça, respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. O vereador José Carlos sequer foi ouvido no Ministério Público, embora tenha por inúmeras vezes se colocado à disposição dos promotores. Essa é uma parte da nota do advogado de defesa do José Carlos, o vereador José Carlos, Ralph Tortman. E ele tem todo o direito de fazer a sua defesa. E a Câmara teria o dever de investigar e o instrumento da comissão processante seria o mais adequado, como a gente vem falando aqui desde o começo que esse esquema veio à tona. Um dos argumentos principais usados pelos vereadores, os 18 que votaram contra a abertura da comissão processante, é a de que a CPI em nada avançou na investigação do GAECO, que tem como principal base áudios que foram gravados numa conversa do vereador Zé Carlos e do subsecretário de Relações Institucionais da Casa, Rafael Creato, também um dos investigados, em que eles estariam dialogando com empresários da casa sobre o adiamento de contratos. Agora,
Em fevereiro desse ano, mais especificamente no dia 27, havia a expectativa do depoimento do vereador Zé Carlos à CPI. Ele optou por não falar. A CPI dependia muito dos questionamentos diretos ao investigado para tentar trazer fatos novos e, com isso, também ter um embasamento maior para a comissão processante. Se fosse aberta a comissão processante, Zé Carlos também seria convocado a se defender, mas dessa vez não mais para esclarecer fatos, e sim para defender o próprio mandato. Os mesmos vereadores que alegam que a CPI pouco avançou na investigação não tiveram essa mesma ênfase em cobrar do colega de Câmara Municipal a presença dele no depoimento à CPI. E perderam, talvez, a oportunidade de ouvi-lo em público, não apenas no que foi falado ao Ministério Público, num depoimento em portas fechadas, para que ele esclarecesse para a população e para os 5 mil eleitores citados também no trecho em que nós destacamos do vereador Jorge Schneider. Não faltou, talvez, essa cobrança de que o vereador tivesse que fazer a parte dele também para que essa CPI tivesse um avanço e cobrar da CPI algo que ela não poderia apresentar a mais em função do depoimento? Não parece um jogo de cartas marcadas, como quem dissesse: deixa a CPI em banho-maria, esfriando, porque depois é um argumento para também não aprovar esse relatório final? Sem dúvida nenhuma, a gente não pode aqui cravar que houve essa movimentação, porque seria uma ilação. Mas, ao que tudo indica, e o que parece é exatamente isso que você falou, Heitor. Por quê? Porque o vereador não foi prestar o depoimento. Então, realmente, dá um indicativo de que a CPI não avançou. Mas os colegas dele que votaram contra o relatório da CPI realmente não questionaram. Por que o vereador Zé Carlos não foi prestar depoimento? Por que ele não foi prestar esclarecimentos aos votos que ele teve e a toda a cidade de Campinas? Porque essa história, vereador quer prestar conta para os votos que ele teve. Isso é balela. Quando ele é eleito, ele tem que prestar contas para todos os moradores de Campinas. Ele é vereador da cidade de Campinas. Ele não é vereador dos votos que o elegeram. Mas nenhum vereador quis ir lá cobrar o Zé Carlos para que ele prestasse esclarecimentos. Prestasse esclarecimentos para a casa em que ele está, para a casa legislativa que ele representa, porque cada um dos 33 vereadores representa o Legislativo de Campinas, representa a cidade de Campinas, são autoridades eleitas pelos munícipes de Campinas. Por que ninguém foi cobrar? Porque não havia interesse. Então, quando não há esse interesse, fica muito claro que os vereadores não estão interessados em cumprir a função principal da Câmara, que é fiscalizar, seja o Executivo ou seja a própria Câmara Municipal. E, claro, formular leis, projetos que vão ajudar a cidade a crescer, a se desenvolver. Porque, ultimamente, o que se vê é só honrarias que são dadas na Câmara. Então, Heitor, eu acho que fica muito claro que o interesse dos vereadores é exatamente esse: levar a CPI em banho-maria para que, quando o relatório fosse votado, eles tivessem como argumento que nada avançou e, portanto, não se poderia avançar dali, teria que se esperar o Ministério Público. Agora eu quero ver se aparecerem novos fatos divulgados pelo Ministério Público. E aí, como é que vai ficar? A gente vai ficar aguardando o Ministério Público? O Ministério Público não tem obrigação nenhuma com a Câmara de Campinas. O Ministério Público tem obrigação com a população de fazer uma investigação séria, como sempre fez, e vai continuar fazendo. Mas, às vezes, o time de uma investigação é muito diferente. Então, é preciso, sim, os vereadores estão tirando o corpo fora de uma obrigação que é deles. E quem paga o pato sempre é a população, que fica com a cara de ué. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pelo 971021493. A Jéssica, moradora do Vila Nova, final do telefone 2088, usa aqui um termo popular para dizer que a Câmara Municipal, se cobrir, vira circo. É a opinião da nossa ouvinte, a Jéssica. O Edmilson escreve o seguinte: esses vereadores não têm que votar conforme a vontade deles, não. Tem que consultar aqueles que os colocaram lá para saber qual é a vontade do povo e não fazer a vontade apenas desses parlamentares.
Desculpem o termo usado, mas é um bando de picareta e farinha do mesmo saco. Opinião aqui do nosso ouvinte Edmilson. Se estão defendendo o ex-presidente da Câmara, na opinião dele, podem ser cúmplices e coniventes com atos de corrupção e propina. Ano que vem tem eleição e não vamos esquecer disso. Fico muito triste em saber que o vereador em quem votei é a favor do arquivamento, é o que escreve o ouvinte Edmilson. Mais mensagens chegando, assunto que vem repercutindo muito. A Antonieta está escrevendo o seguinte: professor Antonieta, tenho vergonha dos políticos de Campinas. Mensagem que chega também neste momento da Silvia Jonas. Ela escreve em referência a um dos discursos que nós trouxemos agora há pouco. Primeiramente, não sou covarde, sou corporativista. É a interpretação que ela fez na fala do vereador professor Alberto. Agora, ontem o plenário da Câmara estava lotado, a plateia também se manifestando o tempo todo, não apenas em função desse projeto, mas teve um outro assunto que gerou muita polêmica, que a gente vai falar ainda hoje, mas além do que nós acompanhamos no plenário, além do que nós ouvimos no microfone pelos próprios vereadores, há também os bastidores. E a vereadora Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores, ela faz uma denúncia de algo que aconteceu fora das câmeras, fora da observação pública, no momento em que ela estava também se preparando para votar, no caso dela, a favor do relatório da CPI. No momento em que nós, vereadores, estávamos debatendo em plenário sobre o relatório da CPI de indícios de pedido de propina por parte do vereador José Carlos, eu subi até a tribuna para manifestar o meu voto. E aí foi quando uma pessoa que estava ali no plenário, que é um velho conhecido daquela casa, passou a me xingar, a falar que eu sou um canalha e que eu merecia levar umas. Enfim, essa pessoa é um velho conhecido, como eu já disse. No passado, outras vereadoras já foram vítimas dele, vereadora Débora Palermo foi uma, e outras vereadoras também em legislaturas passadas, e dessa vez foi eu, mais uma vez, que ele tem esse tipo de comportamento, principalmente com as vereadoras mulheres. É lamentável que a gente tenha que, a todo momento, denunciar esse tipo de comportamento, de ameaça, principalmente por pessoas, por homens machistas. Uma vez sendo já identificado como alguém que está presente em sessões mais tumultuadas e que, segundo a vereadora, ajuda nesse tumulto, cabe à parlamentar, a vereadora Guida Calisto, do PT, não apenas fazer a denúncia, mas a formalização de um boletim de ocorrência por ameaça, né, Tiago Prudente? Exatamente, Heitor. Eu vou dar o nome da pessoa que ela está falando aí, porque ele é um velho conhecido mesmo. O nome dele é Rodrigo Pavani. Ele sempre causa na Câmara de Campinas. Em todas as questões relacionadas a polêmicas, CP, CPI, projetos polêmicos, ele está lá causando. Eu não sei porque ele ainda consegue acessar a plateia da Câmara Municipal de Campinas. A presidência da Câmara precisa de uma resposta. Porque alguém que agride os vereadores, agride a plateia que está lá, e eu não estou falando só desse episódio, não. Se você, o ouvinte que está aí, dá um Google aí, pesquisa aí, Rodrigo Pavani, Câmara de Campinas. Você vai ver inúmeros problemas que essa pessoa já causou na Câmara Municipal de Campinas. Inúmeras situações. Já até foi preso na Prefeitura de Campinas quando arrumou uma confusão com o secretário no então governo Jonas Donizete. Então, é uma situação muito complicada, uma situação muito delicada. Só que a gente sabe que ele está lá exatamente para tumultuar, para causar todo esse tumulto, para exatamente fazer a questão antidemocrática, porque ele causa esse tumulto e acaba deixando a sessão tão tumultuada que os vereadores não conseguem discutir o que é para ser discutido, que são as questões importantes para a cidade. Então, não é que ele é uma pessoa engajada, é de propósito isso. É de propósito que isso é feito. E todo mundo sabe disso e ninguém faz nada. Talvez a Câmara responda que não pode impedir um cidadão de entrar na questão ali onde fica a arquibancada, a plateia da Câmara Municipal de Campinas. Mas alguma medida precisa ser tomada.
A guarda municipal precisa ser acionada. Não é possível que alguém fique xingando um vereador, uma vereadora lá da plateia e nada seja feito. Xingando outras pessoas que estão ali na plateia também. Então é preciso uma ação efetiva sobre essa situação. Mas eu acho que alguns vereadores se sentem confortáveis com essa questão, inclusive o próprio vereador Marcelo Silva, que é um vereador independente, que eu conversei com a vereadora Guida Calisto, porque eu percebi que na tribuna ela falou sobre isso, e aí eu liguei para ela para entender o que tinha acontecido. Ela até citou, e realmente aconteceu, no fim da sessão, o vereador Marcelo Silva, do PSD, vai ao microfone e fala: presidente, falando com o presidente Luiz Rossini, fala, uma atitude, porque o Rodrigo, ele se referia ao Rodrigo Pavani, essa figura velha conhecida da Câmara Municipal, falou: ele está se excedendo, não é possível que isso aconteça dentro da Câmara Municipal de Campinas. Então, é preciso uma atitude efetiva, porque essa situação se repete todas as vezes. Todas as vezes a gente vê isso acontecer e nada é feito. Infelizmente, acaba afetando o debate, acaba aí causando toda essa situação, e vamos concordar, né? Ninguém, independente da sua posição ideológica, tem que ser agredido de maneira nenhuma, com xingamentos, com agressividade. Eu estou dizendo o nome dele aqui porque eu não tenho medo de falar o nome dele, porque ele tem que ser identificado. E ele é alvo de inúmeras matérias, inclusive, logo no blog do Prudente, a gente vai soltar uma matéria para contar um pouco quem é essa figura controvérsia aí, uma cara conhecida da Câmara Municipal de Campinas. Ganhou muita notoriedade, por exemplo, no processo de cassação do então prefeito Hélio de Oliveira Santos em 2011. Então veja quanto tempo estamos falando já desta figura conhecida nos bastidores políticos. Aliás, fazendo um gancho também com a CPI do Dr. Hélio, nosso ouvinte, o Marcos Silva Bedin, nos escreve: Heitor, se fosse vereador em Campinas, ele também votaria contra a CPI. O investigado nem é do partido dele. Pelo contrário, mas há anos atrás fizeram um carnaval na CPI do Dr. Hélio e tiraram o então prefeito de uma forma ou de outra, e até hoje ele não foi condenado na justiça. Na opinião do ouvinte Marcos Silva Bedin, foi só mimimi o que aconteceu naquela ocasião. Só que a Câmara Municipal de Campinas ontem teve um outro fator que também gerou muita polêmica, com uma presença enorme na plateia. O motivo? O vereador Nelson Osseri colocou como um projeto para ser votado de forma urgente a proibição da Marcha da Maconha em Campinas. Nós vamos falar ainda hoje sobre esse assunto e trazer outros trechos que geraram tanta ou mais polêmica, e também algumas palavras que não sei se estão dentro do decoro parlamentar que foram usadas na tribuna. E ainda hoje também vamos falar sobre o noticiário nacional, atentos ao que acontece em Brasília, como, por exemplo, o destaque que você vê nesse momento no portal band.com.br. Força-tarefa do caso Marielle ouviu militar preso que diz conhecer mandante da morte da então vereadora e do então também motorista Anderson na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta seguimos falando dos assuntos de Campinas, mas trazendo um outro tipo de trabalho que vem ganhando destaque, que é o esporte adaptado. A equipe de Campinas de rugby de cadeiras de rodas conseguiu um resultado importante numa competição, e a gente vai trazer também como funciona esse trabalho para você conhecer um pouco mais aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem muita informação, opinião e prestação de serviço em AM 1170, em FM 85.7. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Dia das Mães deste ano deve movimentar cerca de 250 milhões no comércio de Campinas. A projeção da Associação Comercial e Industrial de Campinas reforça que essa é a segunda melhor data para o varejo e só perde mesmo para o Natal. Neste ano, as compras para o Dia das Mães online mostram projeção de aumento de 15% e de 5% para as vendas em lojas físicas. A associação ainda prevê que o valor médio gasto com os presentes deve ser de R$ 251. Os itens que geralmente são os mais procurados são perfumaria, produtos de beleza, floricultura, vestuário e calçados, celulares e comemorações em bares e restaurantes. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 40 minutos, uma passada no portal bandmulti.com.br, onde você também tem os destaques de Campinas e região. A Guarda Municipal da cidade de Campinas apreendeu porções de maconha, crack e êxtase em uma casa vazia na região do bairro Chácara da Barra. No momento da apreensão, ninguém estava no imóvel e até o momento nenhum suspeito foi preso. A apreensão aconteceu durante um patrulhamento na região que recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Viatura foi averiguar e apreendeu mais de 2,8 kg de maconha, sendo que parte dessa droga já estava embalada e pronta para venda. Tinha até o chamado papel de seda e um isqueiro no kit que era vendido aos usuários de entorpecente. Além disso, no local também foram apreendidos 480 pinos de crack, 56 gramas de crack que ainda não estavam embalados para a venda, para o tráfico, 33 comprimidos de êxtase e material para embalo da droga. A Guarda Municipal também apreendeu balanças, rádios comunicadores e caderno de anotação. Esse caderno de anotação é fundamental para o avanço da investigação, porque pode trazer novos nomes, novos personagens para essa apuração e, por isso, o caso foi apresentado à Delegacia Especializada, a DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes na cidade de Campinas. Trazendo também outros destaques da manhã de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre, falando em drogas, inclusive, um projeto de lei que foi colocado em discussão na Câmara Municipal, mas não foi levado adiante em função do pedido do próprio relator, que é pela Marcha da Maconha ter a proibição na cidade de Campinas. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto, inclusive com
a discussão que foi em plenário, muito acalorada, muita gente na plateia também marcando presença para a votação contrária e tentando pressionar os vereadores naquela ocasião. No Noticiário Nacional, uma passada no que acontece nesta quinta-feira no portal band.com.br. Você tem as notícias também de Brasília. A Força Tarefa que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco já apura a fala do militar da reserva Ailton Santos, um dos presos pela Polícia Federal na operação contra a fraude de cartão de vacina envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a filha mais nova dele e aliados políticos. Em mensagem interceptada pela Polícia Federal, Ailton disse que sabe quem matou Marielle. As mensagens foram encaminhadas para as autoridades do Rio de Janeiro e, após a prisão pela Polícia Federal, o militar foi ouvido pela Força Tarefa Fluminense, uma informação confirmada pela Band Rio. Tiago Prudente, ontem nós falávamos sobre a importância da apreensão dos celulares, havia até um questionamento se 2 anos após a possível fraude ainda haveria algum indício nas conversas por WhatsApp ou por outros aplicativos de mensagem de como funcionaria o esquema, mas surge um fato novo agora para a investigação que não é exatamente ligada à ação da Polícia Federal, mas que não pode passar despercebida em hipótese alguma. Exatamente. Inclusive, essa força-tarefa, como você ressaltou, já ouviu esse integrante que era próximo ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e sobre... porque numa das falas em que o Ailton está conversando com o Mauro Cid, ele diz que sabe quem mandou matar a Marielle Franco. E, diante dessa informação, a força-tarefa que apura a questão envolvendo a vereadora do Rio que foi morta, ela e o motorista, ouviu para que ele, então, desse informações. Se ele sabe, por que ele sabe e não contou até agora, quem seria essa pessoa, e ele foi ouvido, mas não há informações do que o teor desse depoimento dessa pessoa que foi presa, do Ailton, para a força-tarefa que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como é importante o trabalho da Polícia Federal na apreensão desses documentos, porque ela consegue desvendar. É claro que essa conversa ela já tinha acesso antes, mas ela vai conseguindo desvendar o esquema que estava colocado. Ontem a gente até falou sobre a questão se eles barrassem outro crime, o que aconteceria. É basicamente isso, encaminha-se a uma investigação aberta, se não há uma investigação aberta, se abre uma investigação. Vamos ver, porque pode ser também, Heitor, apenas uma fala, uma fala, a pessoa diz, eu sei quem mandou matar, como a gente ouve muita gente dizendo, mas ao mesmo tempo não ter nenhuma prova e ser mais uma vez uma linha em que dê no nada. A Polícia Federal faz a sua parte agora de ouvir e agora vai seguir essa linha de investigação diante do que ele falar para tentar chegar nessas pessoas que ele pode indicar nesse depoimento. A gente tem que aguardar e também aguardar agora essa investigação sobre a caderneta de vacinação. Ontem à tarde o sigilo foi retirado da investigação do processo, e olha, vou falar para você, Heitor, ficou muito difícil criar uma versão que seja plausível para essa história da caderneta de vacinação. A Polícia Federal já tem provas robustas de como isso funcionou, e principalmente envolvendo ali o Mauro Cid, que foi tudo organizado do gabinete presidencial, e aí é uma dificuldade a mais para o presidente Bolsonaro. Não sei o que você acha diante do que você viu ontem, a hora que retirou o sigilo, olhei o documento e realmente a situação está bem complicada. As informações não batem com a agenda do presidente da República, esse é o primeiro ponto. Bolsonaro vai ter agora que se justificar tanto para a sua base eleitoral sobre ter ou não tomado a vacina, algo que ele bateu muito nessa tecla de que não tomou e segue batendo na tecla, e se não houve a imunização, como o sistema aparece como ele tendo sido vacinado com a intenção, supostamente, de poder fazer uma viagem aos Estados Unidos. É ali no jargão popular, sinuca de bico que o ex-presidente vai ter que responder nos próximos dias para a Justiça e também para os seus próprios aliados e eleitores. São 10h47 agora. Deixa a gente voltar para os assuntos em Campinas, porque foi realizado recentemente um campeonato de esportes adaptados, mais especificamente
um campeonato de rugby sobre cadeiras de rodas. E Campinas tem uma equipe que é uma das principais do país nessa modalidade esportiva. Estou falando da equipe da ADACamp, Associação de Esportes Adaptados de Campinas, medalha de bronze na Copa Bebedouro de rugby em cadeiras de rodas. Na linha com a gente está o presidente da ADACamp, Ademir de Souza, também atleta e que tem esse projeto como um de seus desafios, uma de suas missões. Ademir, bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Restabelecendo o contato, vamos ver se a gente traz novamente o Ademir para a gente conseguir esse contato, saber um pouco mais como funciona esse projeto, até para você que nos ouve, saber um pouco mais sobre o que Campinas tem feito também nessa área e como os atletas de Campinas vêm também ganhando destaque. A ADACamp hoje conta com 2 modalidades de esportes adaptados, handball em cadeira de rodas e o rugby em cadeira de rodas. Manhã Bandeirantes vem trazendo sempre os personagens que fazem também da cidade de Campinas. Destaque, ontem falamos com o Lucas Soares, que hoje embarca inclusive para a Itália para ganhar um prêmio após o Instituto Anelo ser também condecorado pelo trabalho que vem fazendo de assistência social através da música. E hoje vamos saber como nos esportes adaptados Campinas também vem trazendo mais destaques e trazendo também um pouco do nome da cidade para a importante fase de adaptação e inclusão para o esporte. E é curioso saber que o rugby também pode ter uma adaptação para quem necessita do uso de cadeiras de rodas. Restabelecido o contato, Ademir de Souza, bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês, com toda a nossa região de Campinas, e estou muito feliz por essa oportunidade de falar um pouquinho do esporte do rugby para toda a nossa região. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse resultado recente de Campinas na Copa Bebedouro e mais especificamente também sobre esse trabalho. Há quanto tempo Campinas tem esse time e como funciona a adaptação para quem precisa da cadeira de rodas, mas é o praticante do rugby na cidade? A ADACamp ela existe já há 15 anos, foi fundada em 2008 na Faculdade de Educação Física ali da Unicamp. E desde essa época a gente trabalha com o rugby em cadeiras de rodas. A nossa equipe já é tetracampeã brasileira. A gente foi disputar agora o torneio em Bebedouro nesse feriado prolongado e conquistamos lá o 3º lugar. Para participar do rugby, a pessoa precisa ter um comprometimento na lesão medular, né, ser tetraplégico, ou também ter um congênito, ter 3 lesões congênitas, né? E a gente está aqui disputando, acolhendo, fazendo com que as pessoas com deficiências possam ter também, participar de uma atividade física na nossa região. Tiago Prudente, presidente da Associação de Esportes Adaptados de Campinas, Ademir de Souza na linha com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Ademir. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria que você explicasse para os ouvintes como é que funciona o rugby adaptado. A gente conhece, é um esporte que vem ganhando popularidade no Brasil ao longo dos anos. Agora, o rugby adaptado, como é que ele funciona? Eu vi umas imagens aqui, ele é feito na quadra, as regras mudam. Queria que você explicasse um pouco para a gente entender um pouco para quem não conhece. O rugby, a diferença do rugby convencional é que ele é jogado num campo de futebol com grama, né? Já para nós que somos cadeirantes, seria inviável, não teria como a gente praticar um esporte no mesmo lugar que esse. Então, o nosso jogo ele é praticado numa quadra de basquete, a gente joga em cadeira de rodas, né? Cada equipe ela tem 4 times de cada lado, cada atleta de cada lado, né? E esses atletas eles podem ser substituídos a todo momento. Então ele é um jogo muito competitivo, muito rápido, de muita estratégia, e que o objetivo nosso é atravessar o quadro de defesa e finalizar a jogada em 40 segundos. A gente tem um total de 40 segundos para fazer um gol. E aí é contado de gol em gol e vence a equipe que fazer o maior número de pontos.
Ademir, gostaria que você apresentasse ao nosso ouvinte um pouco também da associação e quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, há uma página na internet, vocês estão também nas redes sociais e quem estiver nos ouvindo e quiser também fazer parte da equipe da ADEACamp, como é que pode entrar em contato com vocês? Olha, a gente tem hoje na ADEACamp, além do rugby, a gente tem também o handball, cadeiras de rodas e a bocha paralímpica. Então, assim, a gente tem público e esporte hoje para todas as deficiências. Então, quem quiser saber mais informações, entre em contato através do nosso Instagram, @ADEACamp, ou também do nosso site, www.adeacamp.com.br. E hoje a gente treina de terça a sábado na Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, no Campus 1. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer, pode ir lá das 8 ao meio-dia. A gente está na Faculdade de Educação Física da PUC e todos que quiserem conhecer sobre o projeto, que tiver alguma deficiência, quiser saber sobre esporte adaptado, pode estar procurando a gente ou nas redes sociais ou também na própria PUC lá no Campus 1 da Faculdade de Educação Física. Você que nos acompanha pelo YouTube, durante a entrevista com Ademir de Souza, presidente da ADEACamp, Associação de Esportes Adaptados de Campinas, viu um pouco também de uma dessas partidas numa transmissão do canal da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. A entrevista está disponibilizada também no YouTube. Se ficou curioso, pode entrar ali na nossa página que você vai ver também essa transmissão. Ademir, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo trabalho e sucesso para a equipe de Campinas nos próximos campeonatos que virão por aí. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todos e venha participar. Você que é deficiente, venha conhecer a nossa instituição, os nossos esportes e venha praticar esporte. 10 da manhã, 54 minutos. Conosco aqui agora no estúdio da Rádio Bandeirantes, trazendo mais informações da nossa região, Gustavo Gimenez, que todas as manhãs apresenta o Bora São Paulo a partir das 8 horas na tela da Band+, e que vai trazer algumas das informações que também estarão ao longo da nossa programação, como o Acontece 1 da tarde com Bárbara Guimarães, e às 4 da tarde, Brasil Urgente, porque eu também tenho que vender meu peixe. Gustavo, bom dia para você. Nada mais justo, Heitor. Ótimo dia para você, ótimo dia também para o Thiago, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a gente destaca hoje a divulgação de dados sempre importantes por parte da INDEC. Deve acontecer agora, por volta das 2 horas da tarde, o balanço do Maio Amarelo. Portanto, a Prefeitura de Campinas, juntamente com a INDEC, a empresa responsável pelo trânsito aqui da cidade, a Prefeitura e a INDEC buscam, portanto, com essa divulgação, incentivar as pessoas a tomarem mais atenção no trânsito. Portanto, hoje tem início essa campanha, a gente vai estar de olho e vai trazer todos os dados também ao longo da programação. Agora, Heitor, eu vou chamar a atenção para um caso que aconteceu ontem à tarde na Rua Saldanha Marinho, centro de Campinas. Um homem de 67 anos, ele tinha acabado de fazer um empréstimo no banco, estava com R$ 1.900 no bolso e seguia em direção à rodoviária da cidade de Campinas, onde iria fazer ali a compra de uma passagem. Só que, em determinado momento, ele percebeu que ele não estava sozinho. Tinha alguém acompanhando ele, fazendo uma espécie de perseguição mesmo, sabe? Ele falou assim, pera lá, tem alguém aqui atrás de mim, onde eu vou, essa pessoa vai. Aí, de certa forma, houve uma abordagem. Esse idoso não entregou logo de cara o dinheiro, mas o criminoso começou a bater incessantemente nesse homem de 67 anos. A polícia militar foi chamada e eu não estou falando que isso aconteceu à noite. Eu estou falando de uma ação às 4 horas da tarde no centro de Campinas. Teve gente que gravou o vídeo e, principalmente, chamou a polícia. A polícia chegou no local e teve que pedir reforço para conter esse homem, conter esse criminoso que negava a ação, a participação nesse crime. Só que aí, né, o crime do roubo, né, porque o outro crime estava em flagrante ali, a polícia viu ele batendo no idoso. Aí, o que aconteceu? A polícia foi revistar esse homem e encontrou R$ 1.900 na cueca dele, portanto, o homem preso, levado ao 1º Distrito Policial da cidade. Mas é de tamanha brutalidade esse caso que aconteceu aqui na cidade de Campinas, Heitor. Gustavo Gimenez, há também uma reportagem que nós estamos preparando para você acompanhar na tela da Band+, com relação a 2 casos confirmados em Campinas de febre maculosa. 2 pessoas que morreram na cidade. Explica um pouquinho para a gente
o que é a febre maculosa e essa reportagem que nós estamos também preparando para você acompanhar na tela da Band. Heitor, infelizmente, é uma doença endêmica aqui na região metropolitana de Campinas. Isto é, vira e mexe a gente vai identificar casos e pior, né, mortes, porque é uma doença muito grave no que diz respeito à febre. A pessoa começa a sentir febre, começa a sentir sintomas e sabe o que é pior, Heitor? Essa doença, ela vai parecendo com outras. Às vezes você fala assim, não, isso daqui é só uma gripe, deve ser um problema que eu tive, febre, vai tendo diarreia, acha que é dengue, mas esquece às vezes de chegar para o médico e falar, doutor, teve um carrapato que me picou. E essa informação é fundamental, porque a partir do momento que o médico começa o tratamento o mais rápido possível, maior a chance da pessoa se tratar e se curar. No ano passado foram 11 casos aqui em Campinas, 7 pessoas morreram. Esse ano são 2 mortes já confirmadas e essas 2 pessoas estão na mesma região, que é a região do Centro de Saúde de Sousas. Uma pessoa mora no Sorirama, bairro ali de Sousas, e outra pessoa mora no Jatibaia. Portanto, são regiões com proximidade de mata, com proximidade de rio, que pode atrair, evidentemente, animais como a própria capivara, que a gente sabe é o bicho preferido pelo carrapato estrela, que transmite a febre maculosa. Então, a Prefeitura de Campinas já anunciou essas 2 mortes, um homem de 47 e uma mulher de 62, e já avisou que daqui para frente são os meses mais secos e frios do ano, o período de sazonalidade, o período que essa doença é, infelizmente, mais comum. Eu até chamei a atenção hoje cedo no Bora São Paulo, explicando o porquê dos meses secos e frios, né? Quem é da região que tem mais um pouco de mato vai entender, né? O carrapato ele fica naquela grama mais baixa, mais rasteira. E quando chove, ele não consegue ficar parado ali. Então ele é levado embora pela água, enfim. Quando está seco, é o tempo ideal, inclusive, dele se proliferar. E é por isso mesmo que esse é o período mais crítico. Então, muito cuidado, portanto, em andar em mato. Qualquer carrapato que você receber uma picada, por exemplo, fique muito atento. Tendo sintoma, vá para o médico e já avise. Um carrapato me picou, porque aí o tratamento é iniciado. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dor intensa no corpo, mal-estar general. São sintomas muito parecidos com o da dengue. Agora, Exato. Se houver um contato com o carrapato, é importante que isso seja falado imediatamente para o médico, porque não existe vacina contra a febre maculosa, mas é uma doença que tem cura, desde que o tratamento seja iniciado de forma precoce com os antibióticos apropriados. Gustavo Gimenez volta amanhã aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Pois não? Não fui eu, foi o Thiago que chamou. Pois não, Thiago? Sou eu, é que eu estou distante, né? Aí vem a voz do além, né? Eu assustei, achei que era uma entidade que estava aqui no estúdio. Não, é só para alertar essa questão da febre maculosa. Geralmente a prefeitura sinaliza as áreas perigosas da cidade, porque a região que eu moro, em Campinas, tem a casa aqui em São Paulo, é a casa em Campinas, fica em uma dessas áreas que é próxima do Rio Atibaia, no bairro Recanto dos Dourados, por causa da presença principalmente de capivaras. Então é bom ficar atento para quem vai para regiões de Campinas onde há essas placas, para evitar. É uma maneira também de se prevenir quanto à febre maculosa. Infelizmente, ali na região que eu moro, já conheci muitas pessoas que tiveram, infelizmente algumas já acabaram morrendo devido à doença, mas é uma questão para se ficar atento, e esse é um alerta importante, sempre ficar atento à região que você está, principalmente se você vai na área de mata, próximo a rio, córregos, para evitar essa questão aí, essa doença. Gustavo Gimenez, amanhã você volta aqui no Manhã Bandeirantes, e amanhã, 8 da manhã, convite feito para quem está nos acompanhando pelo rádio também, logo cedinho, se programar, saindo de casa, tomando café da manhã com informação e prestação de serviço no Bora São Paulo com o Gustavo na tela da Band. É isso, estarei com vocês. Ótimo dia, aproveite a quinta-feira. E o Gustavo tá fazendo sucesso, hein? Ah, é? A gente, terça-feira estava em Campinas, aí fomos almoçar depois do programa, né? Foi parado por várias pessoas falando do Bora São Paulo. O Bora São Paulo é a melhor companhia logo na manhã. Eu sei porque eu faço isso, acordo cedo, e aí na hora que você está ali se preparando para sair para o trabalho, você já está com a TV ligada na Band, acompanhando o Gustavo, a Lari Lopes e todo o time de reportagem com os principais destaques de todo o interior de São Paulo. Depois dessa pode fazer o Pix, tá, Gustavo? Bem, pois é, né? Eu tô até sem jeito. Eu agradeço ao Thiago, que de fato as pessoas chamaram a atenção pelo Bora São Paulo, lá no posto de saúde que a gente foi, e depois ali no restaurante também. Então, acompanhem a gente, a presença de vocês no Bora São Paulo é fundamental. Um ótimo dia. 11h02 agora, depois do intervalo, vamos voltar a falar sobre
a sessão tumultuada na Câmara Municipal, mas agora não com relação à CPI. Um projeto que tenta proibir a marcha da maconha em Campinas foi colocado em discussão, mas não avançou. Você vai entender por que logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro. Você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo! Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou a morte de 2 pessoas por febre maculosa brasileira. Estes são os únicos casos da doença neste ano no município. As vítimas são um homem e uma mulher, de 47 e 62 anos. Ambos moram na área de cobertura do Centro de Saúde Souzas. A secretaria aponta que a possível área de infecção do homem seja no Rio Atibaia, no distrito de Souzas. Ele teve os primeiros sintomas em 28 de janeiro deste ano e morreu depois de 6 dias. Já a mulher de 62 anos teve os primeiros sintomas em 16 de abril e morreu após 8 dias. O local de infecção dela ainda está sendo investigado. Ainda não existe vacina contra a doença e não é possível eliminar totalmente o carrapato que a transmite. A febre maculosa tem cura, mas o tratamento precisa ser iniciado precocemente com antibióticos apropriados. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 5 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas. Ontem, na sessão da Câmara Municipal, foi discutida uma votação de projeto de lei apresentado pelo vereador Nelson Ossiri, que proíbe eventos e reuniões que façam apologia ao consumo de drogas, especificamente a Marcha da Maconha. Há um evento como esse previsto para o mês de maio, não só em Campinas, mas em diversas cidades do mundo, em capitais e outras metrópoles. E ali o vereador pedia urgência para a votação desse projeto de lei. Mas na sessão que tinha como principal assunto da pauta a votação do relatório da CPI do vereador Zé Carlos, que nós trouxemos no primeiro bloco aqui do nosso Manhã Bandeirantes, esse assunto acabou gerando um enorme debate, porque na plateia estavam presentes organizadores e frequentadores desse evento da Marcha da Maconha, que protestaram a cada vez que o vereador que propunha essa lei subia em plenário. Em alguns momentos, os tons utilizados, as palavras que foram colocadas, fugiram um pouco do que a gente está acostumado a ver num debate parlamentar.
A desestrutura familiar também está relacionada ao uso de drogas e também os maiores gastos na saúde pública está relacionada ao uso de drogas, desde quem usa até as vítimas. E lembre-se, maconha broxa, hein? Então, assim, é muito engraçado observar esses vereadores à esquerda, do PC e do B, ó, você tá precisando fumar um baseado para acalmar aí, hein? Você tá nervoso, hein? Baixa a bola aí, deixava, torce, ó. Acalma pra lá, ó. Acalma pra lá, ó. Tá muito baixo. Levanta mais. Ele se referia às pessoas que estavam na plateia e não aos outros vereadores ali presentes. Foram vários os parlamentares que se manifestaram contra o projeto, entre eles o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que nem entrou no mérito da questão em si, mas especificamente sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já há muitos anos permite esse tipo de manifestação pública. Nós devíamos mudar a prática aqui da casa. Esse tipo de assunto, por ser claramente um projeto ilegal, inconstitucional, deveria ser votado hoje. Deveria ser votado hoje para ser rejeitado e arquivado imediatamente. Há 11 anos, o STF entendeu que não se pode criminalizar a marcha da maconha. Há 11 anos. E com argumentos muito sólidos do ponto de vista jurídico. Porque há princípios muito fundantes, vamos dizer assim, da Constituição brasileira, como o princípio, por exemplo, do direito à reunião. As pessoas podem se reunir pacificamente em torno de causas e de bandeiras que consideram justas. Esse princípio é um princípio que deve ser preservado no Estado democrático de direito. Há também o princípio da liberdade de expressão. Na semana passada, nós trouxemos aqui também o vereador Nelson Osseri. Ele coloca como uma lei que precisa de uma votação urgente a tentativa de proibir atletas trans em equipes femininas que representem a cidade de Campinas. No dia em que vai ser votada essa urgência e, eventualmente, até o projeto em si, ele pede para retirar a urgência e aí o caso, ou seja, o projeto de lei, vai para o fim da fila. Mas aproveita a mobilização de quem é contrário para fazer discurso em plenário. Ontem foi exatamente a mesma coisa. O fato de ter colocado em pauta esse projeto de lei com urgência mobilizou os organizadores da Marcha da Maconha. Isso gerou protestos, isso gerou críticas, isso gerou recortes do vereador para suas redes sociais e também para seus apoiadores. Como é que a Câmara lida numa situação como essa, Tiago, em que dois projetos que muito provavelmente sequer vão passar pela Comissão de Constituição e Justiça, um porque vai contra o que o Comitê Olímpico Internacional já estabelece e outro porque vai contra o que o Supremo Tribunal Federal já determina, esses projetos eles não vão ter andamento, eles não vão ter um efeito prático, mas eles geram um debate que ontem acabou sendo, de certa forma, também quase uma cortina de fumaça em determinado momento para a votação da CPI do vereador Zé Carlos. Acho que você matou a charada, Heitor. E eu vou pegar a fala do nosso ouvinte mais cedo, falando que a Câmara Municipal, se você colocar uma tenda, parece um circo. E parece um circo mesmo quando a gente vê situações como essa. Porque são projetos que nascem mortos. A gente sabe disso. São projetos que não vão para frente. E mesmo que sejam aprovados, vão ser declarados inconstitucionais e não vão entrar em vigor. Inclusive, o próprio prefeito vai vetar o projeto porque é obrigação dele se não respeita a Constituição, se não tem a legalidade, e a própria Câmara acaba não aprovando. Mas acaba atendendo o que o vereador quer, que é exatamente isso, essa mobilização em torno de um tema para que a base dele se sinta ali
abarcada, se sinta confortável. É basicamente isso, é uma estratégia política, não tem a ver com a cidade de Campinas, porque são situações pacificadas. E aí o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, tem razão quando diz isso, sobre a questão do STF, que já pacificou essa questão, e sobre também a questão que você levantou aí do Comitê Olímpico Internacional sobre atletas trans, e também a nossa Constituição já define que são essas entidades que têm que definir esse ponto. Então é apenas uma questão estratégica que causa na sessão, que vira um tumulto na sessão, e aí projetos que vão realmente ajudar a cidade de Campinas ficam de lado, não são votados, ficam lá para o fim da pauta, ou não tem nem discussão sobre isso. Então a gente precisa, e aí eu acho que votar esses projetos logo, ao invés de retirar a urgência, vota logo, rejeita o projeto e arquiva, é isso mesmo. Você evita todo esse debate. Todo esse debate que se prolonga, um debate que não leva a lugar nenhum, porque não é uma questão que a Câmara de Vereadores de Campinas tem que tomar a decisão, e parece que a gente vai se tornando repetitivo, porque a gente tem que falar isso todas as vezes aqui. O vereador tem todo o direito de apresentar o projeto que ele quiser, e a Câmara tem o dever de arquivar projetos que não são de interesse da cidade e que não têm relevância para a cidade, que não são votados pela cidade, que não vão mudar nada, que vão ser votados e vão ser depois declarados inconstitucionais, porque não é da alçada da Câmara de Campinas. E aí causa o que causou. E, sinceramente, Heitor, os ouvintes, eu tenho que ouvir a sessão. Toda a sessão da Câmara eu ouço ela completa. Eu não vou dizer que eu assisto, porque às vezes eu coloco no fone e eu vou acompanhando. Olha, não é fácil não. Os nossos vereadores, tem hora que sobem na tribuna para falar algumas coisas que deixa qualquer um de cabelo em pé, como a gente viu aí na questão da CPI, como a gente viu na discussão dessa marcha da maconha, e lembrando que esse não é um movimento só de Campinas, esse movimento acontece em outras câmaras de vereadores pelo país, exatamente para manter a base dos vereadores ali aguerrida e para que os desejos delas sejam atendidos. Mas a discussão importante mesmo para melhorar a cidade fica de lado. Fica difícil, hein, Heitor? Fica difícil justificar, assim, um salário de R$18 mil na próxima legislatura. Fica difícil justificar um 13º salário. Fica difícil justificar férias e adicional de férias. Tá complicado, hein? E a população, e aí eu tô me incluindo nisso, é que fica com cara de trouxa com essa situação toda. Agora, não é só o vereador Nelson Osseri que aproveita o assunto para também fazer discurso para a sua militância. Quando ele leva em pauta, ele levou ontem em pauta esse assunto que claramente não tinha nenhuma relevância para o dia, não estou dizendo que não valha a discussão, mas obviamente não é a Câmara Municipal de Campinas que vai determinar se é possível ou não, autorizado ou não ter marcha da maconha, quando há uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, os vereadores de esquerda, e aqui eu incluo a vereadora Paula Miguel, o vereador Paulo Búfalo, também gastaram um longo tempo fazendo discurso sobre um tema que não teria nenhum aspecto a mais além do debate ideológico. Aproveitando também, talvez até se sentindo na obrigação de levantarem esses discursos em função da presença dos organizadores da Marcha da Maconha, que estavam ali fazendo pressão nos parlamentares. A esquerda também não poderia, nesse aspecto, vamos dizer, deixar o vereador falando sozinho para não reverberar ainda mais, ou também, de certa forma, aproveita a onda criada pelo opositor para surfar nela e também ter um ganho político com sua base eleitoral, Thiago? Sem dúvida nenhuma. A esquerda também utiliza desses projetos para atender a sua base eleitoral. E aí os discursos que são feitos na tribuna. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é preciso posicionamento nessas questões. É preciso posicionamento. Se o projeto está na pauta, ele tem que ser discutido. Mas o que acontece na Câmara, para quem não está acostumado a ver uma sessão da Câmara de Campinas, ou uma sessão em qualquer plenário, seja ele estadual ou no Congresso Nacional? O que acontece? Esse assunto é debatido e aí os vereadores têm tempo, sabe, Heitor? Tem o tempo para debater o projeto, aí tem o tempo de liderança, tem o tempo do bloco não sei o quê, o bloco não sei... Aí o que acontece? O vereador sobe, fala,
a favor. Aí um vereador vai lá e rebate. Aí o que falou a favor pega o tempo de liderança para rebater o outro vereador. Aí o outro vereador que acabou de falar pega o tempo de liderança para rebater. Porque eles querem o quê? Dar a última palavra sobre a questão. E aí vira um bate-boca na tribuna sem efeito prático nenhum. Então a esquerda também utiliza disso. E aqui eu faço a minha crítica. Se o projeto não vai andar, se o projeto é inconstitucional, seleciona uma pessoa só, ela vai lá, faz o discurso entre a oposição e arquiva o projeto, tira o projeto da pauta, manda ele para votação, faça alguma coisa para que o assunto saia da pauta o mais rápido possível, para que assuntos importantes sejam debatidos. Agora, ficar lá debatendo o que não vai resultar em nada é inaceitável, tanto para a esquerda quanto para a direita ou para quem está no centro, porque isso não agrega em nada para a cidade de Campinas. São 11 da manhã, 17 minutos. Vamos trazer também destaques nacionais, atentos ao que acontece em Brasília. Nesse momento, por exemplo, há uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, que você acompanha na tela do Band News TV, trechos ao vivo do que está acontecendo também na capital federal. No Senado Federal, nesse momento está sendo ouvido na Comissão de Agricultura o ministro do setor, o ministro da pasta de Desenvolvimento Agrário e Agricultura do país. Principalmente, o principal assunto que está sendo tratado em Brasília com o ministro da Agricultura é principalmente a onda de invasões que vem acontecendo por parte do MST. E ontem, Carlos Fávaro já esteve presente também na Câmara Federal e havia muita dúvida com relação à presença dele na comissão em que ele foi convidado, a Comissão de Agricultura da Câmara. Ele foi questionado pelos deputados que fazem parte dessa comissão e o ministro Carlos Fávaro falou sobre a presença de lideranças do MST, tanto em eventos ligados ao presidente Lula, quanto também no chamado Conselhão do país. Terra invadida não é passível de reforma agrária. Se quer conseguir reforma agrária, não vai ser com invasão de terra. Ao contrário, vai dificultar o processo, vai colocar gasolina no fogo desse país dividido. Nós temos que pacificar, um governo que tem o diálogo. E aí alguns já me questionaram, e não foi questionado aqui, mas eu vou falar a vocês. Olha, mas o líder do MST, se vocês pensam contra as invasões de terra, o líder do MST fez parte da comitiva do presidente à China. Claro que fez, mas ninguém questiona que houve 110 empresários, pequenos, médios e grandes, que também fizeram parte da comitiva do presidente à China. É legítimo um governo democrático de conversar com toda a sociedade, integrar. O MST vai fazer parte do Conselhão. Que bom que vai fazer parte do Conselhão, porque tem lá o fórum apropriado para discutir os seus anseios, os seus desejos. Se fizer a discussão dentro do Conselhão, se fizer a discussão dentro do diálogo, não vai precisar invadir terra. Essa foi uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara Federal e vários parlamentares criticaram as ocupações feitas pelo MST. Ainda não é a CPI do MST, mas essa presença do ministro na Comissão da Agricultura e hoje também no Senado Federal, com a oposição subindo o tom e colocando o ministro contra a parede, já dá um indício do que veremos na CPI que deve se instalar em breve em Brasília, Tiago? Sem dúvida nenhuma, Heitor. Lembrando que a gente tem aí uma base ruralista no Congresso muito grande. Então a gente deve ter uma pressão e já dá um pouco desse tom. Mas o governo já meio que, com o discurso do ministro da Agricultura, já ensaia o discurso, dizendo assim, olha, tinha representantes do agro e tinha representantes do MST. E aqui eu faço uma ponderação. Invasão de terra produtiva é ilegal, é crime, tem que ser retirado, sem dúvida nenhuma, e o governo não pode apoiar isso. Agora, a gente tem que lembrar também que a nossa Constituição garante que toda a terra tem que ter uma função social. Se a terra não cumpre essa função social, não é produtiva, aí sim há uma margem na lei que o MST usa para fazer essas invasões. Se você quer que isso mude, tem que mudar a Constituição. Então a gente não tem que ficar... Eu sempre falo, no Brasil, a gente fica nas discussões paralelas.
e não se discute o que tem que se discutir, que são questões da nossa Constituição que não são regulamentadas até hoje, uma Constituição de 1988. Então a gente tem que discutir o cerne da questão, a questão da terra no nosso país, reforma agrária, a questão de como a terra cumpre a função social ou não, a questão do direito privado à terra. Então a gente tem que discutir essas questões, não ficar discutindo o movimento sem terra. Isso não vai levar a lugar nenhum, vai ser uma discussão eterna que a gente vai ficar aqui, invadiu, não invadiu, pode, não pode. Por quê? Porque a nossa Constituição também não permite a criminalização de um movimento social. E aí? A gente vai ficar nessa discussão que não leva a lugar nenhum? Então não adianta, a gente tem que discutir o cerne da questão, o que está sendo feito. E para isso, para discutir, é preciso diálogo. O agronegócio, que é um dos principais motores da nossa economia, precisa sentar com o movimento sem terra e entender os dois lados. Porque sem conversa, a gente vai ficar nessa discussão eterna. Há quanto tempo a gente fica nessa questão? Invadiu terra produtiva, sai de lá, tem que ter reintegração. Não vai adiantar nada, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E aqui eu não estou defendendo nem A, nem B. Eu estou defendendo que a gente discuta o problema, que a gente leve o problema realmente ao cerne da questão, da Constituição, das regulamentações que precisam ser feitas e que não foram feitas até hoje. Porque o Congresso brasileiro, muitas vezes, esquece que é ele que tem que legislar. Aí ele tira o corpo dele fora, aí o judiciário tem que decidir, aí é a ditadura do Supremo. Não é porque o Congresso brasileiro não quer legislar, porque os deputados não querem se comprometer com as suas bases. Essa é a verdade. E aí fica essa questão em torno. Para encerrar, Heitor, o MST é um movimento social e ele pode participar de ações, como o agro também tem que cobrar essa participação. Em um governo plural, democrático, todos os lados têm que ter participação, tem que ter discussão. E se um dos lados comete um crime, ele tem que ser punido. E as pessoas que cometem esses crimes têm que ser punidos. É simples assim. Essa é a democracia. Agora, tentar demonizar um dos dois lados, tanto demonizar o agronegócio não está correto, como demonizar o MST também não está correto, porque não vai gerar solução nenhuma. Só debate ideológico e videozinho para rede social que não vai levar à solução do problema. 11 da manhã, 24 minutos. Agradecendo também aqui ao ouvinte Edivalmir participando com a gente na manhã de hoje pelo WhatsApp 97102-1493. Informação publicada agora no portal band.com.br. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, enviou um ofício para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para que o governo americano suspenda os vistos do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele e dos assessores envolvidos na investigação sobre fraude em carteiras de vacinação. A informação foi confirmada pela própria parlamentar em uma postagem na manhã de hoje nas redes sociais dela. Érica Hilton argumenta que, além da suposta falsificação de documentos, Bolsonaro e assessores podem ter espalhado o coronavírus deliberadamente. Ela escreve o seguinte no Twitter: além das mortes pela sua inação e mentiras durante a pandemia, Bolsonaro e assessores podem também ter espalhado o coronavírus deliberadamente enquanto fingiam estar vacinados. Tiago, você falava sobre discussões paralelas em questões importantes. Esse assunto levantado pela Polícia Federal a partir da mega operação que aconteceu ontem, me parece que vai justamente nessa linha que você está trazendo também. Discussão paralela. O que a gente mais vê hoje nas redes sociais, termômetro também no nosso WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes e às vezes na conversa do dia a dia. O Bolsonaro tomou ou não tomou a vacina? Esse assunto agora é relevante ou não é? A questão não é se Bolsonaro tomou ou não tomou a vacina contra a Covid-19. A questão é se houve uma fraude no sistema de saúde com informações públicas do Ministério da Saúde que possam ter feito com que o presidente da República entrasse com dados falsos para os Estados Unidos. Essa é a investigação. Mas me parece que tanto na questão do MST quanto nessa questão, há muito interesse em gerar confusão, há muito interesse em fazer o debate paralelo. Como sair dessas amarras de um debate que muitas vezes não leva a lugar nenhum, mas que acaba sendo o que ganha mais notoriedade nos assuntos realmente relevantes?
Olha, essa é a pergunta de R$1 milhão, Heitor. Eu, sinceramente, não sei como que a gente vai sair desse ciclo vicioso, porque é o que você falou. Não interessa se o Bolsonaro se vacinou ou não, ele já falou que não se vacinou, e a questão dessa operação não é isso, a questão é se foi falsificado ou não a caderneta de vacinação. Esse é o ponto central que a PF está investigando. Se ele se vacinou ou não, isso é outra coisa, é do interesse privado dele, não diz respeito a mim, a você, a ninguém, porque é um direito dele, a nossa Constituição não obriga ninguém a se vacinar, então ele tem esse direito, e ponto final. Agora, se foi falsificada a caderneta, esse é o ponto central. Se foi falsificada, aí tem uma investigação e utilizado o Estado para isso, a investigação tem que apurar e se houver o crime, as pessoas têm que ser punidas. Quanto à questão dessas discussões paralelas, é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque os nossos representantes estão mais interessados em dar like na rede social, gravar videozinho para o Instagram, para o Facebook e para o Twitter, do que realmente discutir os assuntos que são importantes. Isso não é de agora, gente. Isso já acontece há muito tempo no Congresso, nas câmaras. Por quê? Porque discutir os assuntos que são importantes, os deputados, os senadores, os vereadores vão ter que se comprometer. E vão ter que se comprometer com o seguinte, desagradando uma parte da sua base eleitoral. Porque nem sempre o que uma base eleitoral pensa é o correto. E quando o assunto é discutido, isso fica claro. E aí eles não querem desagradar. E agora com as redes sociais, Heitor, acho muito difícil a gente sair desse ciclo vicioso. Infelizmente, as redes sociais empobreceram o debate que já era pobre no Brasil sobre as questões políticas, e agora a gente fica sempre discutindo questões paralelas. E os problemas reais, o cerne das questões, ficam de lado, porque a gente fica aí levantando bandeira e soltando... vou usar um exemplo básico aqui. O pessoal fica na rede social, faz o L, faz a arminha. Isso não vai levar a nada, e aí a discussão principal fica de lado, e aí as pessoas têm que parar. Gente, vamos parar com a ideologia e vamos discutir os assuntos que vão ajudar o nosso país a crescer, a evoluir, ao nosso país se tornar um país de primeiro mundo. Mas isso parece que cada dia fica mais distante. 11h28, Thiago Prudente volta ainda hoje no Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do Jornal da Noite. Aliás, parabéns, que bela reportagem ontem da exposição da Marvel em São Paulo. Meu coração nerd ficou muito feliz, ainda mais hoje que é o dia Star Wars, o 4 de maio, May Day 4. E aí hoje tem toda essa mística por trás do Star Wars, mas a Marvel tem essa exposição em São Paulo. O Thiago Prudente fez uma reportagem que você confere no YouTube Band Jornalismo. Se o objetivo era fazer o nerd ter vontade de ir na exposição, foi alcançado com sucesso, viu, Thiago? Obrigado, Heitor. Mas é muito legal a exposição. E eu me incluo nesse grupo aí dos nerds que gosta de ficção científica. Foi muito legal fazer a reportagem. É uma das vantagens de estar na rua, né, Heitor? E nós voltamos amanhã aqui no Manhã Bandeirantes, a partir das 10 da manhã, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Vem aí Carlos Batista, repercutindo a derrota do Guarani para o Juventude, a rodada do final de semana também da Série B. Grande abraço para você, nossa área, a partir de agora com os destaques esportivos. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,7.